O mais comum é um jogador surgir num clube brasileiro, aí deitar e rolar no Brasileirão e só depois ir pra Europa, mas nem sempre esse caminho mais padrão, digamos assim, acontece. E a gente tem jogadores que por um motivo ou por outro foram parar fora do país mesmo antes de estrearem profissionalmente no Brasil. Então hoje a gente vai contar os casos de 5 brasileiros aí que já brilharam ou continuam brilhando em solo europeu, mas que profissionalmente nunca jogaram no Brasil. E também vamos contar um pouquinho dos motivos pelos quais isso aí aconteceu, beleza? Meu nome é Pedro Silveira, você está no Eurofute e a gente começa falando do goleirão Ederson. Ele é um dos principais destaques no mundo aí na sua posição, né? Goleiraço do Manchester City, da seleção brasileira. Mas o que poucos sabem é que ele nasceu em Osasco, no estado paulista, né? E fez base no São Paulo. Isso ainda na época que o Rogério Ceni era o goleirão titular, então imagina que história bacana se ele tivesse se aposentando ali, tendo um Ederson reserva prontinho pra assumir a posição, quem sabe fazer história, mas não foi isso que rolou. Inclusive em 2009 ele acabou sendo dispensado pelo São Paulo por conta da parte física, que diz a lenda que o Ederson tava um pouco atrás dos demais, e ainda por cima de um jeito bem bizarro, né? Infelizmente acabei sendo mandado embora por telefone, uma coisa que eu fiquei muito chateado, que eu não soube lidar um pouco com aquilo porque eu era muito novo, tinha 15 anos. Pô, imagina você mandar um moleque embora da base, né? Um cara que tá ali com um sonho de virar profissional, tá contando com isso de repente pra sustentar a família ali e tal, e não conseguirem ter a pachorra de ter uma conversa cara a cara com o menino e a família dele. É complicado, né? Mas o que importa é que depois de ser dispensado, o Ederson meio que, né, arrumou as chuteiras ali e continuou trabalhando. Ele voltou a treinar numa escolinha do bairro e eventualmente partiu pro gigante Benfica. Lá em Portugal é que ele terminou a base, mas só foi jogar profissionalmente pela primeira vez na carreira pelo Ribeirão, da segunda divisão portuguesa. Ele fez toda uma temporada lá, foi bem e depois ganhou a primeira chance de atuar na primeira divisão de Portugal, agora no Rio Ave. Quando chegou lá na temporada 12-13 e só com 18 anos, né, o Ederson não teve tantas chances, até porque o goleiro titular do time era o também bem jovem na época Jan Oblak, aquele mesmo do Atlético de Madrid, e esse é um fato que sempre me pega, cara. O Rio Ave em algum momento teve tanto Oblak quanto o Ederson no elenco ao mesmo tempo. Mas na temporada seguinte o esloveno saiu pro Benfica, né? E aí o brasileiro, o Ederson, finalmente ganhou mais espaço. Ele teve uma temporada ali virando titular absoluto, outra meio que disputando meio a meio a posição com o já veterano goleiro Cássio. Não esse Cássio, outro Cássio, num Rio Ave que chegou até a disputar a Europa League, cara. Aí ele impressionou por lá e em 2015 foi comprado de volta pelo Benfica, onde ele tinha terminado a sua formação de base, né? Aí quando o Ederson retorna, ele ainda é reserva da lenda Júlio César, que tava já se aproximando do fim de carreira, né? Ele ia se aposentar no Flamengo poucos anos depois. E depois de um bom tempo no banco, ele acabou tendo oportunidade após uma lesão do Júlio. E por isso o Ederson participou da reta final daquele Benfica que chegou até as quartas da Champions 15-16 e seria campeão português ao final da temporada. E a partir dali foi o momento de mostrar serviço, né? E o Ederson assumiu a meta benfiquista na temporada 16-17. Foram 40 jogos, sendo 24 sem tomar gol, tá? Mais da metade. É claro que essa estatística sempre fala mais sobre o sistema defensivo como um todo do que apenas pelo goleiro, mas não deixa de ser impressionante, até porque ele fez atuações absurdas pelas águias, como essa contra o Dortmund, quando ele foi decisivo para manter 1-0 na Champions e pegou até penal. Após um ano para se firmar ali como uma promessa absurda do futebol mundial, era hora de dizer adeus, né? O Ederson não jogou tanto assim pelo Benfica e já foi vendido por 40 milhões de euros ao Manchester City. Chorou na sua despedida, né? E se tornou na época não só a maior transferência da história do Benfica, mas a segunda maior venda de um goleiro da história do futebol mundial, só atrás do Buffon quando foi pra Juve em 2001. Agora comandado pelo Guardiola, a gente sabe a história que ele fez, ganhou 5 Premier Leagues, uma Champions League, mais uma porrada de taças só por enquanto, né? E nem dá pra vir com aquele papinho de mas no time do Guardiola é fácil, o adversário nem chuta pro gol, porque o City só foi campeão da Champions, por exemplo, porque ele no finalzinho fez um milagre lá contra o Lukaku da Inter, né? Inclusive se tornou uma peça essencial pro Guardiola por ser um goleiro que tem uma qualidade quase inigualável com os pés. Agora diz aí, será que o São Paulo não se arrepende de ter mandado ele embora? Logo eles que sofreram tanto com o goleiro aí depois do Ceni se aposentar, né? É provável, porém, quem sabe um dia no fim da carreira ele não volta pro Brasil pra fechar esse ciclo. Não, parece que não. Eu não pretendo jogar no Brasil, mas eu não vou falar nunca, né? Porque no futebol tudo pode acontecer. Mas eu pretendo terminar lá em Portugal, país mais tranquilo, com mais segurança. E a gente já vai pro próximo escolhido aqui da nossa lista, mas é bom a gente ressaltar que a gente tá falando aqui de caras que nunca jogaram profissionalmente no Brasil, beleza? A maior parte dos jogadores dessa lista fizeram base aqui, pô.
porém foram embora antes de jogar pelo time principal, num jogo oficial, beleza? E esse também é o caso do próximo da lista, o Matheus Cunha, um atacante que começou a jogar bola no futsal mesmo, e nas quadras ele se destacou e acabou sendo levado de João Pessoa pro Recife, onde se destacou mais ainda e acabou chamando a atenção do Coritiba logo aos 11 anos. O Cunha ficou um tempão fazendo base lá no Coxa, né, e chegou até a jogar a Copinha, competição onde tanto jogador bom da base surge, né, e que também é conhecido por ter os jogadores com os melhores apelidos do futebol no mundo inteiro, tipo o Isaac Newton do 15 de Piracicaba. É feio eu rir do cara, pô, que chama Isaac Newton? Pô, na real acho massa pra c... Pensa só se meu nome, em vez de ser Pedro, fosse tipo Isaac Newton, tá ligado? Thomas Edison, Albert Einstein Silveira. Eu não julgo os pais não, cara. Só que depois da Copinha, o Matheus Cunha estava integrado ali nesse Sub-20 do Coritiba, né? Eles foram jogar outro campeonato de base lá nos Estados Unidos, a Dallas Cup. E esse tipo de campeonato é aquele que tem vários olheiros observando, os caras estão ali procurando os novos destaques do futebol. E foi exatamente o que aconteceu. O Matheus Cunha chamou a atenção do Sion, da Suíça, que foi lá e comprou o cara pra temporada 17-18, antes dele ter estreado profissionalmente pelo Coxa. E é curioso, né? Se o Matheus Cunha era uma promessa, por que não segurar ele um pouquinho, deixa ele brilhar no Brasil, se valoriza mais ainda, e depois, se ele for vendido, que saia por um valor maior, né? Mas aparentemente foi porque a diretoria do Coxa contratou outro Matheus, o Galdesani, e precisou vender o Cunha meio que pra ter como pagar a contratação, sacou? E curiosamente é lá na Suíça então que o Matheus Cunha faz a sua estreia profissional aos 18 anos e começa a despontar na Europa, né? Ele faz 10 gols em 29 jogos da Liga Suíça, com direito até a hat-trick na última rodada, e depois dessa temporada de destaque era hora de um campeonato maior, e foi aí que o Matheus partiu pra Bundesliga pra atuar com as cores do RB Leipzig. No time alemão ele fez 52 jogos, a maioria vindo do banco e com poucos minutos, e marcou só 9 gols, então não foi uma passagem tão brilhante assim, mas brilhante foi o gol que ele meteu contra o Leverkusen, e que foi até indicado ao Puskás, hein? O Matheus vai então pro Hertha Berlin, mete 14 gols e 7 passes pra gol em 40 jogos, conseguindo alcançar um passo à frente ainda na sua carreira. Ele foi jogar no Atlético de Madrid e a tarefa não era fácil, né, porque ele eventualmente meio que seria o substituto do Suárez, que tinha saído, só que na Espanha meio que a expectativa que havia em cima dele não foi correspondida. Pelo Atlético ele fez 7 gols em 54 jogos, entrou numa fase ruim e acabou emprestado ao Wolverhampton. Foi um momento bem complicado do Matheus Cunha, ele foi até taxado de bagre, né, de jogador horroroso e tal. É ruim, não joga nada. Porque ele era convocado para a seleção brasileira mesmo estando em um péssimo momento. Mas na temporada 23-24 ele finalmente conseguiu se encontrar no Wolverhampton. Foi comprado em definitivo pelo clube por 50 milhões de euros. E mesmo tendo ficado um tempinho machucado, são 33 jogos até o momento da gravação desse vídeo, com 13 gols e 8 passes pra gol, num time que tá longe de ser uma das potências do campeonato. Então realmente ele tá fazendo uma temporada massa. Outra coisa massa, aproveitar que eu tô com o joinha aqui, é você deixar um like no vídeo, que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho pra mais gente, beleza? Muito obrigado. Pô, o Cunha tem só 24 anos, ele tem muito espaço pra evoluir ainda, parece estar se encontrando, né? Agora a gente fica se perguntando se ele tivesse tido esse espaço pra mostrar o futebol no Brasil, né? No Coxa ou em outro clube aí, seria maneiro demais ver ele brilhando no Brasileirão antes de sair. E aí talvez ele não tivesse tanta desconfiança dos brasileiros quando viram ele na seleção, né? E a gente ficou, pô, esse cara aí quase não mete gol, o que ele tá fazendo na seleção? E o próximo nome da lista aqui também foi se destacar no futebol inglês, né? Um cara que foi referência no mundo todo na sua posição por um tempo e também bastante presente na seleção brasileira, o volante Fabinho. O Fabinho, quando era mais novo e ainda como lateral direito, né, ele se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011 pelo Paulínia. E aí depois disso chegou de graça no Fluminense. Então ele chegou a fazer base no tricolor e em 2012 chegou até a ser relacionado para uma partida do profissional, mas não entrou em campo, né? E muito porque logo cedo ele foi vendido pro Rio Ave de Portugal. E cara, a história de por que ele foi vendido é bem interessante. Segundo o próprio presidente do clube na época, o clube estava apertado de grana e considerou essa venda precoce dele para Portugal como uma captação inteligente, já que ele tinha chegado de graça e rendeu ao Fluminense R$1 milhão. Então, segundo o presida, foi um ótimo negócio, até porque a posição de lateral direito já tinha outras promessas na frente, né? Como o Wallace e Igor Julião. Palavras dele, não sou eu que tô falando não, tá? Aí beleza, o Fabinho chega em Portugal, mas também não foi no Rio Ave que ele estreou. Basicamente ele foi lá pra jogar quando do nada surgiu o interesse do Real Madrid. Aí ele meio que ficou em choque e foi, né? Foi jogar no Castilha, que é o time B do Real.
E lá que ele fez a sua estreia profissional, porque o Real Castilha, apesar de ser o time B, né, ele joga na segundona, joga no Campeonato Espanhol da segunda divisão. Faz uma pá de jogos pelo Castilha, depois chega a atuar pelo Real Madrid principal, né, ainda como um lateral quando ele entrou contra o Málaga no lugar do Fábio Coentrão e deu até um passe por um gol do Di Maria numa goleada de 6-2. Mas a gente sabe que não foi com a peita de Los Blancos que ele se destacou, né? Porque em 2013 ele mudaria de cores e seria emprestado novamente, agora pro Mônaco de Falcão e Rames Rodrigues. Eventualmente ele foi bem lá, foi comprado pelos monegascos, né? E também passou a jogar onde a gente tá acostumado a ver ele, no meio campo. Aí a partir daí a história já é bastante conhecida, né? Se destacou demais, virou titular e um dos volantes mais promissores do mundo, fazendo parte daquele super Mônaco lá da temporada 16-17 que foi campeão francês e foi muito bem na Champions, com o novinho Mbappé surgindo e tudo mais. E a trajetória dele mostra um pouco como às vezes pode ser uma armadilha o clube pensar apenas nos jogadores ali em questão de lucro pra lá e pra cá, porque de repente vendeu uma joia por 1 milhão, foi um lucro bom no momento, e a gente sabe que muitas vezes é impossível saber se aquele guri vai vingar ou não, mas o fato é que o Fabinho poderia ter se destacado no Fluminense, criado um vínculo com a torcida ali, ganhado título de repente, e por que não, até rendido muito mais pros cofres do clube, né? Porque eventualmente ele vai pro Liverpool por 45 milhões de euros. Aquele 1 milhão de reais lá que ele custou pro Rio Ave, acho que ficou barato, né? Bom, ele se tornou peça-chave daquele time campeão inglês da Champions, depois foi campeão do mundo em cima daquele Flamengo brabo do Jorge Jesus, e talvez essa tenha sido a maior contribuição do Fabinho pro torcedor do Fluminense, né? E no momento da gravação desse vídeo, ele tá no Al Ittihad da Arábia Saudita, e quem sabe em breve ali, né, com o cara já chegando mais na parte final da carreira, a gente não vê ele dando as caras em solo brasileiro. Acho que teria tudo a ver. Aí outro que merece espaço nessa nossa lista aqui é o Rafinha Alcântara, filho do histórico campeão do mundo de 94, o Mazinho, e irmão do Thiago Alcântara. Diferente de outros da lista, o Rafinha não chegou nem a fazer boa parte das categorias de base aqui no Brasil e saiu com coisa de 17, 18 anos não, saca? Bem verdade que ele chegou a passar um tempo na base do Flamengo, mas saiu do Brasil quando o Mazinho levou ele pra Espanha, onde junto do irmão acabou entrando na base do Barça, que a gente conhece bem por formar e revelar tantos craques. E foi lá nos Colés então onde ele terminou realmente a sua formação, até estrear pelo Barcelona B e depois pelo próprio Barcelona principal. Inclusive ele chegou nessa época a seguir os passos do irmão e jogar pela seleção da Espanha na base, né? Só que depois ele se converteu, digamos assim, pro Brasil, onde eventualmente estreou pela seleção principal em amistosos e foi até ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, estava naquele elenco. E o Rafinha é um caso um pouco à parte porque mesmo tendo feito grande parte da carreira no Barça, ele em geral passou longe de ter um destaque absurdo por lá, chegou também aí pra Inter de Milão e depois pro PSG, mas quase sempre com um papel ali coadjuvante no elenco, né? E hoje tá no Al Arabi do Catar. E inclusive tem grandes chances do Rafinha, se você estiver vendo esse vídeo daqui uns anos no futuro, não estar mais nessa lista, digamos assim, porque ele nunca escondeu que é muito torcedor do Flamengo e tem vontade de um dia vestir a camisa do Mengão, e o desejo a princípio não é só dele, né? No início de 2024 foi ventilado que o Flamengo poderia ter interesse, já que o contrato dele com a equipe do Catar acaba exatamente na metade de 2024. Então o Rafinha finalmente em solo brasileiro, ainda mais pelo seu clube do coração, pode acontecer, veremos os próximos capítulos, né? E agora a gente continua falando do Rafinha. Na verdade, assim, o assunto já acabou, mas a gente vai de um Rafinha pra outro, né? E de um culé pro outro. Porque o Rafinha com PH, atual ponta da seleção brasileira, é o próximo da lista. E se liga que a história dele provavelmente é a mais legal e a de maior superação aqui desse vídeo, tá? O Rafinha é de Porto Alegre, ele vem de uma família bem humilde, né? Mas os problemas dele no futebol começaram a surgir quando ele foi esnobado ainda muito jovenzinho por Inter e Grêmio, por supostamente ser muito magrinho, muito franzino. É aquele velho problema que a gente já sabe, né? Muitos craques aí quando são pequenos são rejeitados porque a parte física tá um pouquinho atrás, mas é meio curioso, porque em teoria a parte física é uma das coisas mais fáceis de desenvolver. Aí os caras olham um gurizinho lá que é talentoso, mas é magrelo e já desconsideram, sem mais nem menos. Pô, quando ele estiver chegando na fase adulta, bota o cara na academia, resolve, né? Mas o Rafinha foi esnobado e acabou tendo que jogar ali em clubes de várzea do Rio Grande do Sul e depois acabou chamando a atenção do Audax de São Paulo e foi fazer a base lá. Nessa passagem pela base do Audax, só com 16 anos, ele pensou até em desistir do futebol. Houve situações em que o treinador dizia que não ia colocar ele pra jogar, supostamente porque o Rafinha tava tirando espaço dos paulistas. E também o treinador dizia que uma torção que ele teve bem séria no tornozelo ali era só um migué.
Pô, e aí tu imagina toda a pressão na cabeça de um moleque de 16 anos, que tava longe da família e que já tinha um histórico ali de ter sido rejeitado por outros clubes e tal, né? E é mais bizarro que a gente tá falando aqui de caras que deram a volta por cima, mas pensa só quanto talento bom já não foi abandonado, né, no futebol por conta de incompetência ou até maldade mesmo de pessoas que estão ali nas categorias de base, né? Como parece ter sido o caso desse treinador do Rafinha lá no Audax, né? A situação chegou ao extremo, né? E diz a lenda que ele chegou a ligar pro pai dele e no telefone e disse o seguinte: acho que vou parar, acho que não quero mais o futebol. Mas ainda bem que ele não parou, né? Ele não sabia o que o futuro reservava pra ele, porque agora foi parar no futebol catarinense, no Imbituba. E do Imbituba, ele foi pro Leão da Ilha, o Avaí. Exatamente, o colosso da Ilha da Magia. Inclusive, acho que, né, só por hoje, assim, a gente poderia botar uma camisa do Avaí aqui, não? Produção, por gentileza, só hoje, uma exceção. Uma camisa de time brasileiro aqui, pode? Bota. Ah, agora sim. E bota a camisa do Marquinhos aqui também. Só hoje. Vamos abrir uma exceçãozinha. Só que no nosso querido Avaí, então, ele também não conseguiu se profissionalizar, porque depois de se destacar muito na Copinha de 2016, de novo a Copinha, hein? Ele acabou sendo comprado pelo Vitória de Guimarães de Portugal. E dá pra dizer que essa saída da ressacada foi uma vitória pro Rafa, porque ele se profissionalizou e estreou por lá, fazendo uma temporada simplesmente absurda em 17-18, quando fez 18 gols em 43 jogos, muita coisa pra um pontinha supostamente franzino que recém tinha estreado pelo time principal. Se destacou tanto que foi jogar no Sporting, depois no Rennes da França e chamou a atenção mesmo quando foi parar na Premier League jogando pelo Leeds. Lá o Rafinha deitou e rolou, na maior parte do tempo era o melhor jogador da equipe e assim finalmente foi convocado pelo Tite para a seleção em 2021. Imagina um dia você tá lá sendo rejeitado de tudo que é jeito, né, pensando em desistir de tudo, não quer mais saber do futebol e poucos anos depois você tá estreando pela seleção brasileira, né? Foi isso que aconteceu com o Rafinha, que vem se destacando muito no futebol mundial aí, usando a 11 que o Ney já usou no Barça, né? E sendo protagonista do time em quartas de final de Champions, quando ele destroçou o PSG, apesar de ter sido eliminado. Teria deitado e rolado no Brasileirão o Rafinha se tivesse ficado um pouquinho mais? Provavelmente, né? Mas acabou saindo muito cedo e até o momento nunca jogou em solo brasileiro de forma profissional. Quem sabe daqui uns 10, 15 anos ele não vai encerrar a carreira no Avaí. Pô, ele e o Gabriel Magalhães, os dois voltando, juntos. Imagina, ele entrando em campo com a braçadeira de capitão do Avaizão. Eu apoio, hein? Agora, antes da gente terminar esse vídeo, só esclarecendo uma coisa, né? Tem outros caras que a gente viu jogar pouco no Brasil, mas chegaram sim a estrear como profissional, tá? Então, por exemplo, o Martinelli do Arsenal, ele nunca jogou por um gigante, mas jogou o Campeonato Paulista pelo Ituano. O Firmino é outro que jamais chegou a jogar o Brasileirão Série A, mas jogou a Série B pelo Figueira antes de ir pra Europa. Tem outros casos, né? E também tem casos aí de jogadores que acabaram defendendo outras seleções que não a brasileira e por isso meio que a gente não botou aqui, né? O próprio Thiago Alcântara, por exemplo, o irmão do Rafinha, Pepe do Porto e tal. Mas enfim, que outros casos vocês lembram? Deixem nos comentários aí e também antes de sair, deixem um like no vídeo que ajuda muito a divulgar o Eurão da Massa pra mais gente, beleza? Muito obrigado, nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!